Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do registro de imóveis aqui no Brasil. Entender o que acontece por trás dos panos é, sem dúvida, a melhor forma de garantir a segurança de um patrimônio. Pensa numa situação comum. Encontramos o imóvel dos sonhos, a negociação flui, o contrato é assinado. Chaves na mão. Parece que está tudo resolvido, né? Mas a pergunta que fica é: perante a lei, esse imóvel já pode ser chamado de seu? A resposta, sem rodeios, é ainda não. E o motivo tem uma única palavra, mas que é fundamental: registro. É esse ato, o registro no cartório, que de fato transfere a propriedade e blinda o seu direito. Vamos entender direitinho como isso funciona. Nossa jornada hoje vai passar por 5 pontos cruciais. A gente começa entendendo o poder da publicidade, depois diferencia os imóveis públicos e privados, vê como as mudanças físicas são registradas, decifra as regras do jogo e, no final, um checklist prático para quem pensa em comprar um imóvel. Tudo começa com uma ideia-chave: a publicidade. A função número 1 do registro de imóveis é exatamente essa: tornar público, de forma oficial, quem é o verdadeiro dono e qual é a situação jurídica daquele bem. O nome técnico para isso é Direito Registral Imobiliário. Mas, no fundo, o que é isso? É o grande manual de regras que garante que a troca de dono de um imóvel ou a criação de uma hipoteca, por exemplo, seja feita de um jeito transparente e que todo mundo possa saber. O objetivo final é sempre o mesmo: segurança jurídica. E como é que a gente tem acesso a essa publicidade toda? É através das certidões. A de inteiro teor, por exemplo, é a biografia completa do imóvel. Já o resumo e o relatório são mais diretos ao ponto. E a mais recente, a de situação jurídica atualizada, é um verdadeiro raio-x, super completo e moderno da propriedade. E aqui vem uma parte impressionante. Uma lei bem recente, a Lei 14.382 de 2022, mudou completamente as regras do jogo e tornou o acesso a essas informações uma coisa muito, mas muito rápida. Hoje, se um pedido de certidão de inteiro teor for feito pela internet, durante o expediente do cartório, ele tem só 4 horas para entregar. 4 horas é uma agilidade incrível. E aquela certidão super completa, a de situação jurídica atualizada, o prazo é de apenas 1 dia. É uma eficiência que moderniza todo o mercado imobiliário. Mesmo para os casos mais complexos, como analisar registros muito antigos, as chamadas transcrições, o prazo máximo agora é de 5 dias. Isso mostra o quanto o sistema evoluiu. Claro que toda essa digitalização traz junto uma nova responsabilidade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entrou em cena e agora obriga os cartórios a protegerem todas essas informações, garantindo que o acervo digital seja tão seguro quanto os antigos livros de papel ou até mais. Certo, mas quais imóveis exatamente precisam passar por todo esse sistema? Vamos agora para a nossa segunda parte para entender a diferença básica entre bens públicos e privados. A regra é bem simples, na verdade. Todo imóvel particular, sem exceção, deve ser registrado. É isso que garante e protege o direito de propriedade. Já os imóveis públicos, como uma praça ou um prédio do governo, geralmente não são registrados. Eles já são protegidos por lei. A única situação em que um bem público entra no sistema de registro é se por algum motivo ele for vendido a um particular. Bom, imóveis não são coisas estáticas. Os limites deles podem mudar com o tempo. Nossa terceira sessão vai explicar como o cartório registra essas alterações na geometria de uma propriedade. Vamos ver 2 cenários. Imagine que uma pessoa é dona de 2 lotes, um colado no outro. Se ela decide juntar os dois para fazer um terreno só bem maior, o nome disso é fusão. Os documentos antigos são cancelados e um novo, zerinho, é criado. Agora, e se em vez de unir tudo, a ideia for só pegar um pedacinho de um lote e anexar ao outro? Aí o nome disso é agregação. Nesse caso, os 2 documentos originais continuam existindo, mas são atualizados para refletir as novas medidas. Agora, a gente chega no coração do sistema. Existem algumas regras ou princípios que guiam todo o trabalho do cartório. Vamos traduzir esse juridiquês para ficar bem fácil de entender. São 6 regras de ouro. Primeira, inscrição. O contrato de gaveta não basta. Só o registro torna alguém dono de fato. Segunda, rogação e prioridade. O cartório não age por conta própria, ele precisa ser provocado. E quem chega primeiro na fila para protocolar um documento garante o seu direito na frente dos outros. Terceira, legalidade. O registrador funciona como um fiscal. Ele tem o dever de checar se todos os documentos estão certinhos com a lei. Quarta, especialidade. O imóvel precisa ser descrito com tanto detalhe que seja impossível confundir ele com qualquer outro. Quinta, continuidade. A
A história da propriedade tem que ser uma corrente contínua, sem elos quebrados. Um dono passando para o outro sem pular ninguém. E por último, concentração. Tudo que afeta o imóvel, como uma dívida ou um processo judicial, precisa estar anotado, concentrado em um único lugar. E que lugar é esse? É a matrícula do imóvel. A gente pode pensar na matrícula como se fosse o documento de identidade da propriedade. É ali que todos esses princípios se encontram. Cada venda, cada hipoteca, cada mudança fica registrada lá, criando um histórico super seguro e transparente. Com toda essa teoria na cabeça, vamos para o que realmente importa na prática. Como usar tudo isso para fazer uma compra de imóvel que seja segura de verdade? A essência de tudo que a gente viu até agora é esta. O sistema de registro foi criado para proteger quem compra, diminuindo riscos e, por consequência, evitando um monte de briga na justiça. Então, a lição de casa antes de fechar negócio é crucial. São 3 passos essenciais. Primeiro, pedir a certidão de ônus reais para saber se existe alguma dívida ou processo judicial amarrado àquele imóvel. Segundo, analisar a nova certidão de situação jurídica para ter aquele raio-x completo e atualizado. E terceiro, o básico que não pode ser esquecido: conferir se todos os impostos como IPTU estão pagos em dia. Isso mostra bem o poder que a informação dá, né? Ao seguir esses passos, toda aquela complexidade da lei se transforma em um verdadeiro escudo, garantindo uma compra tranquila e, o mais importante, muito segura. E a gente termina com uma reflexão. Com essa transição super acelerada para o mundo digital, estamos entrando numa nova era de agilidade e transparência. A grande questão que fica no ar é: como essa evolução vai continuar a moldar a segurança e o valor dos nossos bens mais importantes?